Olá! Estamos aqui agora na última semana desse terceiro volume do PET de Geografia nono ano, encerrando então mais um volume de PET de estudos remotos, né? Aí durante esse período de pandemia. Nessa última semana a gente vai ver um pouquinho sobre, continuando aí na linha dos recursos naturais, a gente vai estudar um pouco sobre a questão energética, os principais desafios da nossa matriz energética atual. Nessa primeira imagem, eu não lembro se eu usei outras, esqueci de falar, eu estou usando esse mapa mental que é muito bacana, feito pelo professor Carlos Andel, um professor lá de Macapá, se não me engano, que tem um canal no Instagram que vocês podem curtir, que é o @mapagel, que faz mapas mentais muito bacanas, muito elucidativos sobre a geografia. Eu estou gostando muito dos mapas mentais dele e trouxe esse aqui pra gente. Esse fala sobre a matriz energética mundial, comparando o uso, né, das principais matrizes energéticas no mundo e no Brasil. A gente tem aqui, né, algumas diferenças, né? Por exemplo, a questão do petróleo. O mundo utiliza em torno de 30% de petróleo, tem como base de matriz energética o petróleo. O Brasil está acima, né? Talvez pelas nossas disponibilidades de petróleo, né? Mas a gente está aqui um pouquinho acima da média mundial. Carvão a gente consome bem menos, também talvez relacionado à nossa falta de disponibilidade de carvão no território brasileiro. Outros lugares do mundo, né, de forma geral, usam bastante o carvão, os Estados Unidos, entre outras regiões, né? O nosso uso de recursos renováveis ainda está pequeno, que a gente usa muita energia hidráulica. Por quê? Porque temos uma grande disponibilidade de rios para esse potencial, utilizamos pouca nuclear em relação ao mundo. Utilizamos muito energia da biomassa, que é o da cana-de-açúcar, do carvão vegetal. Então, nesse ponto, como uma energia renovável, que a gente está indo bem. Aqui a gente tem um mapa das tendências de consumo de energia no mundo, demonstrando como elas vão crescer. Aqui, ó, como estava em 2008, aqui como deve estar em 2030, mostrando aí que o consumo de energia vai crescer para todas as regiões do mundo, principalmente na Ásia, proporcionalmente aqui na América Latina também, mas principalmente na Ásia, né, em virtude do grande crescimento populacional previsto para essa região, do desenvolvimento industrial intenso chinês, indiano e etc. Então, é necessário que a gente produza energia, né? Diante desses novos desafios da humanidade, qual é o melhor caminho para lidarmos com a questão energética? A gente pode observar aqui, analisando essa imagem, que com exceção que praticamente aqui, ó, o que a gente usa, uma matriz de combustível fóssil não renovável, a gente pode substituir tranquilamente por outras matrizes renováveis. Para o transporte a gente pode usar ou biomassa ou energia elétrica, né, como carros elétricos. A gente pode usar na indústria também várias fontes desta aqui. O petróleo, ele é o único que é limitado, ele só pode ser utilizado aqui, ó, para o transporte. Então, na verdade, a gente tem condições, sem prejuízo, de substituir o combustível fóssil mais preocupante, que é o petróleo, por outras opções menos degradadoras do meio ambiente, né? Então, falta a gente fazer essa opção e essa escolha. Muitas vezes é falado que a instabilidade das outras matrizes energéticas é o grande problema, né? Por exemplo, energia solar, nem todas as regiões têm ela frequentemente bem distribuída ao longo de todo o ano, ela não apresenta tanta estabilidade. A energia eólica é a mesma coisa, a maremotriz. Então, assim, apresentam esses argumentos contra. Nós vamos pensar em quantos argumentos positivos, principalmente do ponto de vista do planeta, a gente tem, né, a apresentar com a mudança dessa matriz energética para inserir cada vez mais o nosso consumo numa matriz sustentável. Esse gráfico aqui, né, mostra a matriz energética, igual aquele primeiro que eu mostrei lá do Carlos Andel, né, demonstrando aqui o uso da matriz energética mundial. Pergunta: das energias citadas, quais são renováveis?
A gente tem aqui, ó, a hidráulica e a biomassa, né? Esse outros aqui eu não sei o que é, mas a gente tem como renovável aqui só essas duas, biomassa e hidráulica. Carvão mineral não renova, petróleo não renova, gás natural não renova, nuclear não renova. São não renováveis. Indique 3 atividades no seu dia a dia relacionadas ao consumo de alguma fonte de energia. Foi o que eu falei nas questões anteriores, né? É impossível pensar a vida da gente ao tomar banho, ao cozinhar, ao ir para a escola ou para o trabalho, ao seu momento de lazer, que você pega o seu telefone, seu tablet, a televisão que você liga, né? Tudo está relacionado aí ao consumo de alguma fonte de energia, ok? Somos uma sociedade altamente dependente das fontes de energia. Você concorda com essa afirmação? Justifique. É uma resposta pessoal, mas se a gente respondeu lá atrás aquele tanto de coisa, né, não tem como não falar que a gente é completamente dependente. Imagina a gente vivendo aí sem energia elétrica. Não ia dar, né, gente? Analise o gráfico e responda. China assume liderança na energia solar. Com base no gráfico acima, que tendência podemos observar em relação ao uso de energia solar no planeta no período representado? Aqui a gente observa que houve um acréscimo da maioria das regiões, principalmente da China e dos Estados Unidos, né? No consumo de energia solar. O que acontece? Né? Houve um crescimento no consumo de energia, então solar, em várias regiões, principalmente China e Estados Unidos. Em sua opinião, que fatores explicariam o desempenho da China na utilização de energia solar? A China tem um PIB muito grande, um grande desenvolvimento industrial, né? Está se desenvolvendo cada vez mais do ponto de vista industrial e a indústria precisa de muita energia, né? O país também já tem um grande histórico de poluição, de cidades muito poluídas. Então, o que ele pensou? Ele pensou em diversificar sua matriz energética e fazendo principalmente opção por novas matrizes mais sustentáveis, que não sejam tão dependentes de combustíveis fósseis, principalmente porque a maioria dos combustíveis fósseis que ele usa, ele precisa importar de outros países, né? Então ele investiu em alternativas energéticas menos poluidoras e disponíveis, né, como recurso natural para o país, como a energia solar e a energia eólica. Por isso essas mudanças. Compare a matriz energética brasileira com a matriz energética mundial. A que conclusão você chega quanto ao consumo de fontes não renováveis e renováveis no nosso país? Isso a gente já fez lá também no início, né? A gente tem aí até um bom consumo de fontes renováveis, né? Por quê? Quando a gente olha aqui juntando hidráulica, a biomassa da cana-de-açúcar, lenha e carvão vegetal, tudo isso aqui, ó, além dessa outra branquinha aqui, que é uma faixa bem extensa, ó, a gente tem aí, ó, como provavelmente esses outros aqui também são renováveis, a gente tem toda essa faixa aqui de consumo de matriz energética renovável. Enquanto isso, a gente tem só esse pedacinho aqui, ó, de azul para cá, no resto do mundo. Ou seja, o Brasil está bem nessa questão em relação ao resto do mundo. Ok? Com as informações das principais fontes de energia, faça um quadro indicando vantagens e desvantagens de cada fonte de energia. Aqui eu tenho 2 quadros, esse aqui falando só do petróleo, né? Falando das vantagens, né? Que é uma tecnologia que nós já dominamos bem, então ele é muito estável, é fácil de ser transportado e distribuído, né? Como vantagem. Como desvantagem, ele polui muito o ar, o curso d'água, dependendo se acontecer um derrame na sua exploração, né? Libera dióxido de carbono, etc., e contribui para o efeito estufa, né? Então, aqui as vantagens e desvantagens. Aqui eu tenho os demais fontes de energia, que ó, separados nesse trabalho que eu encontrei aqui, já estava falando tranquilinho para a gente. Ó. Vantagens: hidrelétrica, tem água para irrigação, facilita o transporte fluvial. Desvantagem: muitas vezes destrói a mata ciliar para fazer a barragem, né? Destrói uma grande área para construir a barragem. Desloca a população ribeirinha dessa área. Energia eólica, vantagem: inesgotável, não tem gases poluentes, baixo custo de manutenção. A desvantagem:
tem um impacto visual, tem aquele tanto de hélice, né, em sequência. É intermitente porque não venta o tempo todo da mesma forma, né, na maioria das regiões, né, faz um barulhinho considerável, inclusive pode considerar a morte da avifauna, né, de aves, né, onde estiver instalada. Energia solar inesgotável, não tem gás, não tem poluente, tem baixo custo de manutenção. Aí cada região vai ser melhor ou pior para isso, né? Por exemplo, o Brasil, condições climáticas formidáveis para poder ter praticamente todas as casas com energia solar, né? E não tem. Outras regiões do mundo já é bem mais difícil, né? Outro ponto negativo é que ela não tem grande eficiência ao ser armazenada, né? Intermitente também, né? Situações que ela pode não ser suficiente. Energia geotérmica aí interna da Terra ocupa pouco espaço, é muito eficiente, porém tem uma manutenção cara, né? A gente não domina plenamente as tecnologias, faz poluição sonora e só dá para ser implantado em locais específicos onde tem essa atividade geotermal, né? Então não é para qualquer lugar. Biomassa sustentável, seja o etanol, né, a cana-de-açúcar, o milho ou qualquer outra que se utilizar, né? Ela tem baixo risco ambiental, dependendo, tem pouca emissão de poluentes e baixo custo. Porém, ela emite dióxido de carbono, né, na queima da biomassa e também não é boa, não tem grande eficiência para ser armazenada. O lixo, a biomassa de lixo mesmo, de resíduo. Promove ciclo socioeconômico fechado, reduz emissões de metano, mas produz também o biogás, né, que é uma outra vantagem, mas tem um alto custo para implantar-se esse sistema, né? Marés, a maré motriz também é inesgotável, também tem um alto custo de manutenção como negativo. Depende do clima. Gás natural não é renovável, é ininterrupto, né? Não tem o tempo todo. Não é poluente, é pouco poluente, né? Porém, ele estruturalmente é muito perigoso de ter um incêndio, uma explosão, etc. Né? O carvão mineral é abundante, não é renovável também e tem alta eficiência energética, muito positivo. Porém, ele também tem impactos no meio ambiente. A energia nuclear também não é renovável, ocupa uma área pequena, mas tem muitos riscos envolvidos, né? Principalmente no descarte do material radioativo ou em possíveis acidentes. Então, aí aqui a gente tem completinho aí para vocês todas as respostas. Até a próxima semana. Fiquem bem.